que é a desarticulada organização política dos estudantes. Então, eu vou me ater, eu coloquei aqui no papel algumas reflexões, e porque, pelo andar do tempo, eu vou trazer algumas reflexões para a gente suscitar o debate. Veja bem, não tem como a gente pensar, não tem como a gente desassociar a organização política da categoria profissional tem uma vertente histórica e como ela está constituída. Então, ela até pediu o Hernani, o Hernani, viu você? Ah, tá. Veja bem, então, assim, só para a gente pensar como está organizada, né, a categoria e também os estudantes. Como está organizada uma estrutura legal e administrativo-política da categoria hoje? Então, só para a gente... Porque tem muitas pessoas novas, outros já estão familiarizados com isso. O Rubem Alves fala que a palavra de corporis, né, que vem do latim corporis, essa questão, né, que o conhecimento está fora da gente, ele passa pela cabeça e depois ele faz morada na gente. Então, assim, a gente tem que começar a fazer as coisas de cor, né? E isso é um movimento estudantil assim. No primeiro momento, essas siglas, essas coisas assim, começam, né, Odar? ELES, CORES, CRES, TES, tanto de ES, né? Então, assim, a gente tem que entender. E aí depois a gente começa a fazer parte do nosso cotidiano, porque quando alguém fala assim, CORES, você já sabe o que é CORES. ELES, você já sabe o que é ELES. Então, assim, para a gente entender, o CEFES é o Conselho Federal de Serviço Social. Eu não estou falando aqui enquanto entidade, porque eu não represento a entidade da categoria, né, eu sou da base, uma discussão preliminar e incipiente ainda na categoria, e o CRES é o Conselho Regional de Serviço Social. O CEFES tem a obrigação, né, e como princípio a defesa da profissão e também uma articulação com a fiscalização. O CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, é onde depois que nós terminarmos vamos fazer o registro profissional pelo procedimento. A ABES, que é a antiga ABES, né, que é hoje a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que tem representantes do movimento estudantil que faz a discussão e inserção inseridos dentro da categoria, que são os representantes discentes em ABES. Tem uma estrutura também nacional. O MES, já ouviu falar MES? Movimento Estudantil e Serviço Social, né? A ELES, que é a Executiva Nacional, os Centros de Diretórios Acadêmicos, o DCE, e tem as entidades maiores hoje que estão na discussão. A CONUT, para minha surpresa, né, também com os participantes do debate, hoje já é a ANEL, né? Então tem uma discussão, ANEL, parece a Agência de Regulação Nacional. Surgiu a Agência de Regulação. Então, assim, só para a gente pensar, então, assim, uma dimensão é essa, de entender a estrutura. Como que a categoria profissional se organiza? Ela se organiza, ou seja, o movimento estudantil é um reflexo, ou seja, quase que a mesma estrutura que é desenvolvida na categoria profissional é a estrutura que é desenvolvida no movimento estudantil. O movimento estudantil é dividido em regionais, né? Ou seja, são 7, né? São 7 divisões, são 7 regionais, e a categoria profissional também é dividida dessa forma, só que uma perspectiva legal, né? Que é uma entidade formada, ou seja, uma perspectiva legal. Então tem a dimensão que é legal e a dimensão política da categoria, né, dividida nos CRES, os CEFES como entidade máxima, né, de defesa da categoria, da profissão, os CRES, e aí desdobrando, né, naquilo que o André falou, né, que são os conselhos locais, né, que são, né, que tem que ser organizados. E aí, saindo um pouco da estrutura, aí nós temos que pensar o seguinte, sobre o aspecto legal e o aspecto político da organização. E aí, a dimensão legal é essa organização, ou seja, nós temos um código de ética, nós temos uma lei que regulamenta a profissão, a lei 8662, né? Nós temos a diretriz curricular que dá um caráter formal, né, de formação. Então, tudo isso articulado, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram falar disso aqui hoje, mas eu vou retomar, que é o projeto ético político da profissão. Ou seja, a direção social e crítica que norteia a profissão. Ou seja, esses aspectos legais, esses instrumentos vinculados. E aí, quando a gente fala de projeto profissional, a gente fala de um projeto profissional vinculado, não tem como desassociar, se quiser Paulo entrar nessa discussão, vinculado a um projeto de sociedade. O que é isso? A sociedade, quais são os princípios do Código de Ética, né? O princípio máximo, a liberdade, a democracia, na verdade, todos aqueles princípios que estão elencados. Então, que a gente não precisa discutir isso agora, porque a gente estuda isso o tempo todo.
Ou seja, o projeto profissional, que é um projeto de formação, um projeto de inserção política, de articulação, né, enquanto profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, e a dimensão desse projeto de sociedade que nós estamos discutindo. Que projeto é esse? Né? Um projeto sem divisão de classe, né? Ou seja, sem exploração de etnia, né? Um projeto de fato socialista, na verdade? Uma outra sociedade que nós é a aproximação dos desvalidos, é a aproximação da perspectiva de alcançar direitos, da perspectiva dos direitos sociais, né? Da cidadania, da emancipação, assim, última emancipação humana, que as pessoas sejam protagonistas da sua história. Então, atrelando essa questão da dimensão legal e da dimensão política da profissão, uma coisa que eu queria trazer assim, sobre a questão da importância da organização política hoje da categoria é o forte ataque que nós estamos recebendo hoje na profissão. Né? Isso nós discutimos um pouco no momento anterior, que é a questão do contingente de assistentes sociais, atrelado talvez à precarização da formação, que aí a gente vai ter que discutir, como está sendo feita, como essa transformação está sendo desenhada. E um aspecto que, por exemplo, o avanço, nós não somos, e aí a gente tem discutido isso, e aí o André colocou isso aqui na mesa, que é um momento de diálogo, de articulação, franco e fraterno com os estudantes de ensino à distância. Por que a gente tem que fazer isso? Porque nós não podemos criminalizar e muito menos descaracterizar os estudantes em si. Por quê? Porque nós entendemos que eles são vítimas desse sistema perverso, do sistema capitalista, onde a educação é mercadoria. Sabe? A educação deixou de ser um processo de emancipação humana, sabe? Um processo de emancipação social para virar mercadoria. Ou seja, eu compro um serviço e aí não tenho nem o direito de reclamar desse serviço. Né? Ou seja, eu tenho que ir para a conta. Né? Se eu estou pagando um serviço,